Amém. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém? A igreja pode dizer amém? Amém. O que você tem feito com o seu tempo de vida, com a sua saúde, com os seus talentos e recursos materiais que Deus tem te concedido? O que responderíamos para Jesus se Ele nos fizesse essas perguntas? Uma dica para você responder, para ajudar você a responder a Jesus: examine o seu extrato bancário, examine no seu celular o resumo de atividades feitas com ele, verifique onde você mais gastou o seu tempo, a sua atenção, o seu dinheiro. Essa contabilidade, talvez com uma clareza até desconfortável, explique para você aonde está o nosso coração, o seu coração. Por isso Jesus, sendo pleno conhecedor da nossa natureza e por amor aos seus discípulos, nos deu esse alerta, escreveu essa conversa, registrou essa advertência. Primeiro na forma de uma ordem negativa, versículo 19, ele diz: não acumulem tesouros sobre a terra. E em seguida, numa ordem positiva, versículo 20, mas ajuntem tesouros no céu. Jesus sempre tem algo bom e positivo para a gente fazer, para a gente realizar, como contraponto para algo negativo que não faz nenhum bem para a vida da gente, que a gente deve se afastar e evitar. Aqui no versículo 19 nós encontramos a nossa primeira lição. Observe comigo: a riqueza terrena é passageira. Primeira lição que de cara a gente encontra nesse texto: a riqueza terrena é passageira. A riqueza terrena não dura muito tempo, assim como nós também não duramos muito tempo. As coisas que hoje possuímos só nos servirão por pouco tempo, porque daqui a pouquíssimo tempo nós não estaremos mais aqui. Você acredita que viverá nessa terra, nesse país, nesse estado, por mais quanto tempo? Nós, na verdade, não sabemos nem se estaremos aqui amanhã. Na segunda-feira passada, estive no Parque da Paz, no cemitério lá em São Gonçalo, e realizei um ofício fúnebre. No dia seguinte, nesse mesmo cemitério, o meu irmão e amigo, pastor Camp, da Igreja de Nova Vida em Nova Cidade, também foi sepultado. Esse irmão me abençoou muito nos meus primeiros anos de caminhada no Evangelho. Eu só tenho lembranças boas do pastor Camp. Mas a partida dele me lembrou mais uma vez que nós estamos aqui de passagem. E tudo que existe nessa terra, as coisas que nós usamos, é tudo transitório. Então, por que nós investimos tanto do nosso pouco tempo em coisas que não são eternas? Salomão registrou uma verdade incontestável lá em Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 15. Salomão diz assim: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Mais uma vez eu te pergunto, então por que investimos tanto do nosso pouco tempo em coisas que são passageiras, em coisas que não são eternas? Nessa parte do Sermão do Monte, Jesus toca num assunto muito sério com os seus discípulos. E independentemente do nosso tempo de vida, Jesus está mostrando para eles o quão absurdo, sem sentido e ilógico é a gente acumular para a gente tesouros perecíveis. Tesouros que dão trabalho para acumular, mas tesouros que vão se perder. Tesouros que mesmo enquanto estamos vivos, eles já estão perdendo o seu valor ou podem até mesmo serem furtados de nós.
Jesus deixa isso claro no 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Jesus está dizendo que a riqueza terrena é tênue, é volátil. Pode perder o seu valor, pode ser destruída, pode até desaparecer. Jesus usa exemplos que aqueles ouvintes do primeiro século entenderam com facilidade. Eles sabiam naquela época que era um risco guardar roupas, acumular, juntar muita roupa num determinado local naquela época, porque se a traça, um inseto pequenininho, depositasse os seus ovos no meio daqueles tecidos, no meio daquelas roupas, os seus filhotes, que eram menores ainda, iam comer os fios, iam corroer aquele tecido. Muito provavelmente, quando fosse usar aquela roupa, ela ia estar ou cheia de furo, ou carcomida, desfiando e desvalorizando aquele bem. Naquela época, possuir uma veste, uma túnica, era algo de extremo valor, raro, difícil. Normalmente a pessoa ficava com a mesma túnica até morrer. A gente vê esse relato na crucificação de Cristo, onde os soldados romanos estão lançando sorte para ver quem ia ficar com as roupas de Jesus. A ferrugem também era um problema bem conhecido por aqueles homens. Algumas peças de utensílios de metal, raros por si só, por serem de metal, já era raro, valioso, igualmente precioso para aquela época, e corriam o risco de sofrer a ação destruidora da ferrugem. Isso também fazia com que o valor daquele utensílio, daquela joia, daquele metal, se perdesse. Então, traças e ferrugem representam, nos dias de hoje, os agentes e processos na nossa vida terrena, que levam os nossos bens materiais a diminuírem de valor ou perderem totalmente seu valor, deixando por fim de servirem aos seus propósitos. Às vezes é algo que a gente comprou, que a gente investiu durante um tempo, foi útil, mas chega um momento que aquilo não serve mais para nada, até para você doar para uma outra pessoa, ninguém quer. Roupas ficam velhas, se rasgam, certos objetos ficam tão ultrapassados que nem o museu quer. Alguém ainda se lembra do que é uma máquina de escrever? Curso de datilografia. A galera do UP não sabe nem do que eu estou falando. Gravador de fita cassete que você rebobinava com um lápis. Você escolhia um lado, o buraquinho rodava. Aparelhos de videocassete. O aparelho de videocassete já foi uma revolução. Eu assistia aqueles filmes verdes, gravava na parte mais lenta para durar muito a fita, aí ficava todo mundo verde. Quem se lembra do computador 486? Você ligava aquele negócio, ia tomar banho, o banho demorado, quando você voltava ele ainda estava abrindo, reiniciando o negócio. Coisa linda. Alguns itens, num determinado momento, eram um sonho de consumo de muita gente. E depois aquilo não serve mais para nada. Com o passar dos anos, perdem totalmente valor, caem no esquecimento. Eu lembro do meu pai, quando ele comprou o Escort XR3. Meus irmãos, quando meu pai entrou com o Escort XR3 em casa, eu falei, cara, esse é o cara. Aquele negócio parecia uma nave espacial, cheio de botão. Você apertava o vidro, subia sozinho. Eu estava acostumado com aquele negócio. Quer ventinho, tinha que virar o quebra-vento para poder entrar vento. O Escort XR3 vinho metálico, é um espetáculo. Sumiu, desapareceu. Anos se passaram e aquilo sumiu. Você não acha mais Escort aí na rua. Um carro top que parecia uma nave espacial. E poucos anos se passaram e o modelo de carro sumiu. Saiu do mercado, totalmente desvalorizado. A traça comeu, a ferrugem levou. Era precioso ontem, hoje ninguém sabe, ninguém quer. Eu sei que existe um universo paralelo que restaura carros antigos e que deixa alguns modelos até muito mais caros que um carro zero, mas no contexto geral, carros antigos perdem radicalmente seu valor. E ao citar os ladrões, o que Jesus quer dizer com isso? Jesus cita aqui, não acumulem tesouros sobre a terra, onde ladrões escavam e roubam. Jesus fez seus discípulos lembrarem que as casas daquela época, as casas onde aqueles homens simples moravam, eram facilmente invadidas. Não existia câmera nem empresa privada de segurança. Não existiam fechaduras com segredos. Os ladrões sabiam que era fácil arrombar a porta, ou até escavar mesmo na parede, aquelas paredes de barro.
E eles sabiam que tesouros, objetos de valor, ficavam enterrados dentro da própria casa ou no quintal próximo. Quem são os ladrões do nosso tempo? Além da figura do infeliz que nos assalta a qualquer hora do dia, em qualquer lugar nesse estado, só para tomar uma cervejinha, temos outros agentes malignos nessa nação, que nos desfalcam, nos roubam, nos furtam do fruto do nosso trabalho. Temos diversos impostos do nosso governo do amor, inclusive o leão, que não é o da tribo de Judá, já está esperando a nossa declaração do imposto de renda. Não teria problema nenhum, seria justo e lícito pagarmos impostos se eles de fato se revertessem em benfeitorias para a nação, para a população. Mas não é o caso que acontece aqui. E no período do Brasil colônia, curioso, um imposto na época era considerado terrível, tinha o apelido de o quinto dos infernos. Você sabia disso? O termo era dirigido aos cobradores de impostos da colônia portuguesa, que ao exigir um quinto dos cidadãos, eles ouviam, né, o cobrador de imposto ouvia algo como: vai buscar o imposto lá no quinto dos infernos. Incrível constatar que hoje esse imposto seria uma bênção para a gente. Atualmente nós somos taxados em mais de 40%. Olha que legal, de tudo que Deus te dá com o seu esforço, com o seu trabalho, né, Deus te concede saúde para você trabalhar, quase 45% de tudo que você produz, envolve compra, consome, vai ser tomado, administrado, usufruído por nossa democracia relativa. Que bênção, que legal. Olha, eu nem incluí nessa lista de furtos a inflação, a galinha dos ovos de ouro, o azeite, o café, a gasolina nem falo mais, né? Quando o irmão te dá carona na cela, isso é prova de amor. Não te levo em casa, a lágrima escorre na hora. Onde você vai encontrar isso? É só no reino. Mas fica tranquilo, o brasileiro vai voltar a comer picanha, confia. Ou seja, alguém falou amém? Amém. Ou seja, o que Jesus falou é uma verdade terrível. A riqueza terrena, além de volátil e passageira, ela tem sempre alguém querendo usufruir, furtar ela da gente. Por isso Jesus orienta os seus discípulos: ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Essa é a nossa segunda lição. A riqueza celestial é eterna. A riqueza celestial é eterna. Os tesouros do céu são completamente diferentes. São bênçãos que passamos a desfrutar no momento em que nós iniciamos a nossa caminhada com Jesus, no momento em que temos nossos pecados perdoados. Ninguém pode roubar mais isso da gente. São tesouros que não perdem o valor. Nada nesse mundo consegue depreciar o valor que temos por ter sido reconciliados com Deus. Imagina uma criatura consegue se relacionar com o Todo-Poderoso e chamar Deus de Pai. Aleluia, aleluia. As traças não conseguem roubar, roer isso da gente. A bênção de nós temos recebido o perdão dos nossos pecados, desfrutarmos da paz do Senhor. Isso é um tesouro que não tem como a gente medir o valor. Nada nesse mundo consegue arrancar o nosso nome do livro da vida. Aleluia, aleluia. Irmãos, como mensurar o tesouro que é sermos habitação do Espírito Santo? Glória a Deus, a gente não consegue mensurar o valor desse tesouro. E, de fato, nada nesse mundo consegue diminuir, empobrecer e esvaziar os valores do tesouro do céu. Esse tesouro a traça não come, a ferrugem não destrói, os ladrões não furtam. Por isso Jesus dá essa ordem aos seus discípulos: olha só, invistam a vida de vocês juntando tesouros no céu. Lá nada disso vai envelhecer, não vai desvalorizar. Jesus nos dá uma vida e vida em abundância, uma salvação que jamais se perderá, um pastoreio do qual, se você é ovelha do bom pastor, você jamais será abandonado, você jamais ficará perdido.
Mas, irmãos, o que significa ajuntar tesouros no céu? Uma pergunta boa lá para o grupo de leitura. O que significa juntar tesouros no céu? Significa nós valorizarmos e investirmos no nosso relacionamento com Jesus. Investir na leitura das Escrituras, na obediência à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Tudo isso é tesouro. E tudo isso é juntar tesouro no céu. A gente usar tudo que nós temos, a nossa energia, o nosso tempo, os nossos dons e talentos, saúde, dinheiro, para fazer o máximo para trazer os nossos amigos de oração para o reino de Deus. Mas diante desse versículo, alguém pode chegar a uma conclusão equivocada e igualmente perguntar: Marcão, então é errado ou é pecado ajuntar recursos materiais, fruto do meu trabalho honesto? É errado eu juntar, eu ter posse, eu ficar próspero? É errado fazer uma provisão material para as necessidades físicas futuras? É errado eu me precaver, eu ser prudente, ter economias guardadas? Ficar economicamente rico é pecado? Jesus reprova a gente ser rico? Para essas três perguntas a resposta é não. Não é pecado você adquirir bens por causa do seu trabalho honesto. Não é errado você fazer provisão e guardar recursos para necessidades futuras. E Jesus não reprova quem fica rico honestamente. Deus não condenou José do Egito, que ficou rico, e ainda instruiu o faraó a acumular muitos bens, muitos alimentos durante muitos anos. Abraão, no seu tempo, se tornou um dos homens mais ricos da antiguidade, era extremamente rico, e ainda assim era amigo de Deus. Em algumas parábolas, Jesus até nos estimula, por inferência, a realizarmos aplicações bancárias e investimentos financeiros. Depois você procura lá em Lucas e Mateus. No Novo Testamento nós vamos encontrar o rico José de Arimateia, que mesmo sendo rico, era discípulo de Cristo. Ainda assim, por causa da nossa natureza, que é esquisita, que é confusa, inclinada para o pecado, acumular riquezas materiais sempre será um hábito emocionante e cheio de perigos espirituais para a gente. O problema somos nós. Nós é que temos uma relação difícil com os bens materiais. Mas se Jesus de fato é o nosso Senhor, a nossa atitude em relação aos bens materiais será completamente diferente de uma pessoa que ainda não tem Jesus como seu Senhor. Seguramente o dinheiro se transforma em bênção quando, por exemplo, ele é utilizado para levar comida para uma família com fome. É por isso que mensalmente você, que é membro da Igreja Oceânica, é convidado a participar da feirinha do Oceânica Social, onde o nosso dinheiro é usado ali como oferta para levar comida para a mesa de famílias com fome, famílias aqui do nosso entorno. Com certeza o dinheiro que nós investimos nesse pedacinho do tesouro do céu que é essa igreja, se transforma em bênçãos na vida de crianças lá no sertão do Cariri, lá no Projeto Compaixão do pastor Felipe Torres, onde não só alimento para o corpo, mas alimento para a alma é levado para aquelas crianças. Nosso dinheiro, nosso trabalho, nosso suor se transforma em bênção, em tesouro dos céus, quando parte dos nossos recursos leva não só o alimento espiritual, mas leva também alimento físico para as crianças lá no interior da Angola. Por isso, meu irmão, preste muita atenção, em momento algum Jesus enaltece a pobreza ou reprova o enriquecimento honesto e legítimo, em momento algum. A advertência é para nós não colocarmos o nosso coração nessas coisas. Nós não podemos colocar os nossos afetos, as nossas paixões num tesouro terreno. Senão ele vai fazer o quê? Ele vai nos escravizar. Entenda, igreja, o nosso Senhor, o Deus a quem nós adoramos, é o Senhor de todo o ouro, de toda a prata e de todas as coisas. Nós não teríamos nada se do alto não nos fosse dado por Jesus. Se você tem saúde para trabalhar, é porque o Senhor te deu. Se você tem onde repousar a sua cabeça no travesseiro, é porque o Senhor te deu. Então Jesus é dono de todas as coisas, das nossas roupas, da nossa saúde, dos nossos filhos, de todos os nossos bens. Ou seja, não é errado possuir coisas. É errado permitir que as coisas nos possuam. Não é errado a gente possuir riquezas terrenas, mas é um absurdo alguém que, se dizendo cristão, discípulo de Jesus, seja possuído e dominado pela ganância de acumular bens materiais.
Nessa passagem, Jesus também está alertando explicitamente contra o pecado da avareza, que é o apego obstinado por bens materiais. Quando você perde a paz quando arranharam o seu carro, aí você perde a paz, perde a bênção. Jesus chama a nossa atenção para as tristes consequências de nós mantermos o nosso coração servo dessas coisas. O problema é quando a gente começa a se relacionar com coisas passageiras como se elas fossem uma entidade divina, como se a gente tivesse uma relação de afeto, de companheirismo com essas coisas. Aí no final desse capítulo, lá no versículo 24, Jesus manda outra cajadada na gente. Jesus fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus está falando isso para um grupo de discípulos. Jesus não está falando isso para não crentes. Jesus está falando isso para pessoas que já se relacionavam com Ele. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O jovem rico é um triste exemplo dessa verdade. Essas pseudo-igrejas da teologia da prosperidade é um triste exemplo dessa verdade. Onde pessoas que se dizendo crentes, elas querem que Deus sirva a elas para elas conseguirem as riquezas terrenas. O objetivo de muitos não é mudar o caráter para ficar parecido com Cristo. O objetivo de muitos nesses arraiais é que Cristo faça eu prosperar financeiramente, Cristo faça eu ter o meu sonho de consumo. O nosso coração não consegue servir a dois senhores. Quando a ganância começa a comandar nossas escolhas, é sinal que a ganância já se tornou o Deus que governa a nossa vida. Se você é cristão, Jesus precisa ser o Senhor de tudo na sua vida, inclusive Senhor das suas finanças, até porque nós somos mordomos, tudo é do Senhor. Então, entrar no supermercado para fazer compras deveria ser uma atividade espiritual. Você orar: Senhor, me ajuda a gastar o seu dinheiro com sabedoria. Irmãos, se o nosso verdadeiro tesouro é algo que pertence a esse mundo caído, então todas as nossas atividades, até as nossas atividades religiosas, vão ser comprometidas, porque elas vão estar servindo a esse propósito mundano de acumular bens, de acumular riquezas. Por outro lado, se o nosso coração é movido por gratidão a Deus, então investir toda a nossa vida naquilo que é eterno vai fazer com que Jesus use todas as nossas posses, todos os nossos bens, para a glória do nome dEle, para a expansão do reino, para abençoar outras pessoas. Muito provavelmente Ele vai multiplicar a sua despensa, vai fazer transbordar o seu cálice, porque Ele entende que o seu coração não está naquelas coisas. Ele pode te dar mais, porque você vai fazer aquilo, abençoar outras pessoas. Foi nessa direção, nesse sentido, que Jesus concluiu esse assunto com os seus discípulos, no versículo 21. Por quê? Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Essa é a nossa terceira lição. Só investimos o melhor de nós naquilo que o nosso coração mais valoriza. Só investimos o melhor de nós, você só dá o seu melhor naquilo que o seu coração mais valoriza. Foi isso que Jesus nos ensinou quando Ele falou: onde estiver o seu tesouro, aquilo que você mais valoriza, ali vai estar o seu coração, ali vai estar o centro das suas paixões, dos seus afetos, aquilo que você ama. E aí, irmãos, o que realmente é importante para a gente? O que de fato a gente ama? Se o nosso coração está no reino de Deus e na sua justiça, então louvado seja o nome do Senhor. Mas se o nosso coração é apegado demais nos tesouros dessa terra, e a gente coloca o lucro nessa vida acima dos tesouros do céu, então, irmãos, o único resultado possível dessa equação será o prejuízo da traça, da ferrugem e dos ladrões. Palavras do Senhor Jesus. Por isso, mais uma vez, a gente precisa, em momentos como esse, examinar o nosso coração e perguntar: aonde que ele está? Onde está o meu coração? Onde está o nosso coração? Por qual reino ele é apaixonado? E perguntar se a gente tem investido as nossas vidas naquilo que de fato Jesus ordenou. Se a nossa maior riqueza não for os tesouros do céu, não for o reino de Deus e a sua justiça, então com absoluta certeza
A gente corre o risco de estar aqui dentro servindo a um outro senhor. Trocar os tesouros do céu pelos voláteis tesouros da terra é uma demonstração lamentável de miséria espiritual. Vamos para as aplicações? O que a gente pode fazer com a exposição da palavra? De uma forma direta, muito clara, Jesus nos dá duas ordens expressas. Então, a primeira aplicação é: não acumulem tesouros nesse planeta. Não acumulem tesouros nesse planeta. Não invista muito tempo do seu pouco tempo de vida acumulando coisas nesse planeta. A não ser que você passe tudo para o meu nome depois. Vou deixar tudo para o Marcão. Beleza. Queimar, eu sei queimar rápido. Né? A gente tem sempre destino para o dinheiro. Avalie com sinceridade seu coração. Se Jesus analisar a nossa vida agora, o que Ele vai dizer sobre qual é o nosso tesouro? Se Jesus examinar, passear no nosso coração agora, o que Ele vai dizer para a gente de qual é o nosso tesouro? Considerando a semana que você passou, o seu banco de investimentos está na terra ou no céu? O que é preciso fazer para mudar essa contabilidade? É óbvio, eu vou repetir, irmãos, a Bíblia não faz apologia à pobreza nem uma vida ociosa. Muito pelo contrário, em 2 Tessalonicenses 3:10, o apóstolo Paulo afirma categoricamente: aquele que não trabalha não deve comer. Eu sei que a gente vive num mundo mau, às vezes, de uma forma intempestiva, a gente perde o emprego, perde o trabalho. Eu não estou falando nesse sentido, mas a advertência bíblica aqui, Paulo escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo. A advertência aqui são para aquelas pessoas que intencionalmente, deliberadamente, se encostam. Não querem trabalhar, não querem produzir, não querem nem se ajudar, não querem se esforçar. Então a ordem bíblica é: não gere despesas para ninguém, não seja peso para ninguém. A primeira coisa que Deus deu para o homem lá no Jardim do Éden não foi a esposa. A primeira coisa que Deus deu para o homem foi o quê? Trabalho, um ofício. Adão, você não vai ficar aí parado limpando o salão, não. Você vai cuidar do jardim. Trabalho. Deus não tem e não quer filhos ociosos. Mas esse mesmo Deus também nos ordena, hoje, para nós nos afastarmos da ganância mundana. Em Provérbio 30, versículo 8 e 9, um escritor bíblico, muita gente pensa que Provérbio foi só escrito por Salomão, mas tem uma outra pessoa aqui, Agur, um homem que viveu entre os reinados de Salomão e do rei Ezequias. Ele escreveu uma oração que deve ser também a nossa oração. Se você luta nessa área, se você tem dificuldades nessa área, a oração de Agur é impressionante. Ele diz o seguinte: Senhor, não me dê nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, Senhor, tendo demais, eu posso te negar, posso te deixar e ainda dizer: quem é o Senhor? Mas, Senhor, se eu também ficar muito pobre, posso vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, Senhor, por favor, não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza. Agur está sendo sincero diante do Senhor. Ele está assumindo que, de repente, ele pode ter dificuldade de administrar muitos bens e pode ter a dificuldade de administrar a carência dos bens. Se você administra muitos bens e o faz com sabedoria, louvado seja o nome do Senhor. A gente acabou de citar vários exemplos aqui de pessoas abastadas, tanto de bens materiais como de porção dobrada do Espírito. O que nós precisamos ser é sermos sóbrios, prudentes, trabalhar, poupar, investir, mas reavaliarmos constantemente onde está o nosso coração. Administrar com zelo, porque todos os recursos que passam pelas nossas mãos são do Senhor, e sempre perguntar para o nosso coração se de fato nós estamos priorizando o tesouro do céu. Se de fato o meu relacionamento com o Senhor é muito mais valioso do que eu tenho guardado lá na minha conta corrente. Se eu estou focado em acumular apenas as riquezas da terra, volto a repetir, isso é de uma pobreza espiritual miserável. Então, irmãos, invista mais da sua vida em coisas eternas, na sua relação com Deus, na sua relação com a família, com os filhos, com os amigos da sua comunidade da fé.
Tem gente que passa a semana sem receber um toque físico. Aqui na Igreja Oceânica a gente é abraçado. A gente chega em casa com o perfume dos outros, não é bênção? É mó barato. Então invista nisso, em relacionamento, em coisas que Jesus ama. Jesus ama a gente. Eu sei que gente é emocionante, mas você tem que investir naquilo que Jesus investe. A promessa do Senhor Jesus, lá no finalzinho desse capítulo, lá em Mateus 6, 31, 33, diz assim: se o nosso coração priorizar o reino dele, o tesouro dele, a justiça dele, o que ele diz? Todas as coisas nos serão acrescentadas. As temporais e as eternas. E sem nós termos a necessidade de pedir. Ele fala, investe, prioriza na sua lista de prioridades na vida, priorize o meu reino, o meu tesouro, a minha justiça, e todas as coisas, as terrenas e as eternas, vão ser acrescentadas. Eu sei das coisas que vocês precisam. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui a traça não pode corroer, a ferrugem não pode estragar, ninguém pode roubar isso da gente. Amém? A segunda aplicação 2. Ajuntem tesouros no céu. Jesus nos ordena, isso não é uma sugestão, isso aqui é uma ordem para discípulos. Ajunte tesouros no céu. Isso significa investir cada vez mais na nossa vida de relacionamento com o Senhor, naquilo que tem valor eterno. Eu vou conversar com o Senhor para toda a eternidade. Eu vou me relacionar com vocês para toda a eternidade. Espero que vocês me amem. É porque a gente vai ficar junto um tempão. Eu não sei quanto a eternidade dura, mas dura muito. Então, a gente precisa investir mais nisso, nos tesouros mais valiosos do céu, no nosso relacionamento com Jesus, no nosso relacionamento com a igreja, uns aos outros. A vida eterna que nós temos com Cristo é um tesouro que jamais será tirado de nós. Nada nem ninguém consegue nos separar desse amor. Por isso, irmão, invista mais na leitura da sua palavra. Abra a sua Bíblia que Jesus vai falar com você. Invista no conhecimento de Jesus e no tempo de oração com Ele. Juntar tesouros no céu é isso. E também é viver uma vida de obediência. À medida que somos expostos à palavra, à medida que Jesus revela a vontade dEle para a vida da gente, é tesouro você colocar isso em prática. Você experimentar de verdade no seu dia a dia a bênção que é viver o que Jesus está falando para você. É lutar contra o pecado, investir numa vida mais parecida com a do nosso Senhor, investir na proclamação do Evangelho, investir em ações, em obras que abençoem a vida de outras pessoas. Isso significa também investir mais dos nossos recursos financeiros, mais do nosso dinheiro que Jesus tem dado para a gente, nessa comunidade local, que eu tenho absoluta certeza que é um pedacinho desse tesouro do céu. Irmãos, o povo que se reúne aqui é tesouro do céu. Jesus deu a vida por vocês. Aleluia, aleluia. Vocês são preciosos. Lá fora nós somos sem identidade. Aqui Jesus nos conhece pelo nome. Lá fora nós somos invisíveis. Aqui nós somos irmãos, filhos do Deus vivo. O Senhor nos dá assento à sua mesa, à sua família. Isso não tem preço, irmãos. Isso é tesouro. Essa igreja visível também faz parte desse tesouro do céu. Aqui nesse lugar, cobertos por essa lona, mas com os céus abertos sobre nós, muitos chegaram mortos em seus pecados e delitos, e Jesus os ressuscitou, deu vida e vida em abundância, deu vestes novas, vestes limpas, vestes que a traça não corrói. Esse tesouro a traça não come, nós ganhamos uma família. Aqui muitas famílias se formaram aqui. Muitas famílias também chegaram destruídas aqui. Mas aquele que iniciou a boa obra há de concluí-la. Amém? Os malfeitores não vão roubar isso da gente. Aqui nesse pedacinho de tesouro do céu, aqui nós temos a oportunidade de expandir o reino, de proclamar o Evangelho, de sermos discipulados. Cada um aqui faz parte desse tesouro. Que oportunidade maravilhosa, meus irmãos. A gente poder investir tempo da nossa vida, poder investir talentos. Eu vejo esses músicos aqui investindo talento no reino, abençoando a gente. Como mensurar as horas de dedicação, de excelência que eles dedicam isso para o Senhor e nos abençoam. Cara, só no reino, só no reino.
Que oportunidade maravilhosa a gente poder investir com a nossa vida e com o dinheiro que Ele nos dá nesse tesouro, nesse reino, para ajudar a manter essa obra, para ajudar a manter a proclamação que Jesus vem fazendo aqui em Itaipu. Na nova aliança, somos convidados a participar desse reino com alegria e generosidade. E, irmãos, o que é generosidade? Eu fui procurar saber. Ser generoso é ultrapassar limites. Jesus fala isso para os fariseus que se gabavam de serem extremamente corretos na separação do dízimo. Aí Jesus fala para os seus discípulos: se a generosidade de vocês, meus discípulos, não ultrapassar a dos fariseus, vocês não entenderam nada do reino. Na nova aliança, nós podemos contribuir com muito mais do que só 10%. Hoje, aqui na Igreja Oceânica, o dízimo é apenas um referencial mínimo de contribuição, não é uma lei, é uma orientação para manter tudo aqui funcionando. Se o nosso coração está nas riquezas do céu, esse assunto é absolutamente tranquilo para você. O alvo para quem é de Jesus é contribuir sempre com alegria e generosidade. Para a gente isso é um momento de louvor, para a gente isso é um momento de gratidão. E ser generoso é ultrapassar limites. Anote isso. Eu me sinto muito confortável para falar sobre dinheiro, sobre questões financeiras aqui na Igreja Oceânica. Primeiro, porque esse assunto é bíblico. E segundo, porque vocês conhecem o conselho, vocês conhecem a vida dos presbíteros, dos pastores. Vocês sabem onde está o nosso coração. E vocês sabem quem é o dono dessa igreja. É Jesus. Eu jamais seria membro de uma igreja, jamais participaria, jamais contribuiria com uma igreja onde o dono é uma pessoa física. Ou a família dessa pessoa física, onde o dono não é Jesus. Por isso eu glorifico a Deus, porque aqui nessa igreja os pastores são servos e não donos de nada. Somos conhecidos aqui na Oceânica pelo nosso nome, não por títulos. Até porque o único título que nós recebemos do nosso Senhor é de servo inútil. Jesus não precisa de mim, de nós, para nada. Nós é que precisamos dele. Isso tudo enche meu coração de paz para fazer o que a Bíblia nos orienta, que é juntar tesouros aqui, nesse pedacinho do céu, aqui nesse lugar, nessa igreja, juntar com vocês, me relacionar, me doar para vocês com alegria e generosidade. Queridos, meu desejo, minha oração com essa mensagem foi ajudar a cada um aqui, começando por mim, a responder com clareza e sinceridade a essa pergunta: onde está o nosso coração? Onde está o meu coração? Que o Espírito Santo te ajude nessa tarefa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amém, Senhor. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Senhor Jesus, fortalece a nossa fé, Senhor. Continua fazendo dessa igreja um povo apaixonado pelos tesouros do céu, Senhor. Obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado pela vida eterna. Como lembrei aqui, pelo nosso nome escrito no livro da vida, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos, por essa família, Senhor. Pela bênção de fazer parte da tua família, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder contribuir nessa igreja, inclusive com parte dos nossos recursos que o Senhor mesmo nos concede, nos dá, nos abençoa. Senhor, ajuda-nos a investirmos uns nos outros, em coisas que vão durar para sempre, na eternidade, em bens que abençoem muitas pessoas, Pai. Por favor, que o Senhor nos ajude a investir nesse tesouro que as traças não comem, que a ferrugem não destrói, que os ladrões não furtam. Louvado seja o teu nome. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão, Senhor, o nosso encanto, como somos apaixonados pelo Senhor. Recebe o nosso amor em nome de Jesus. Amém.